Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Estamos ao vivo pelo canal 61.4. Estamos gravando agora à tarde e esse programa vai ser reprisado no canal 5 da NET e em outras emissoras também. Nosso convidado, Marcos Papa. Muito obrigado, Papa. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Luísa. Obrigado, Nayara, pela presença aqui. É isso aí. Conosco a Nayara Barilari, né? Estudante de jornalismo do Barão de Mauá. E a Luísa Greenfogel, é isso? Isso. Acertei? Acertou. Deu até um calafrio aqui, né? Já acertei, não é? Também do Barão de Mauá. Também. Legal. Muito feliz de vocês estarem aqui. Espero que vocês venham mais vezes. A Nayara já veio, né? Uma vez, né? Achou legal essa participação? Achei bem bacana. Muito interessante, empreendedor o programa. Então vamos começar com você, que já veio uma vez? Vixe. Já tem experiência, né, Papa? Claro. Então vamos lá. Bom, Papa, eu tava dando uma olhada no seu site antes de vir aqui pra TV e eu vi que tem uns projetos bem bacanas sobre o conforto dos pontos de ônibus para a população. Vi que um desses projetos você queria disponibilizar pontos mais confortáveis para as pessoas, só que até agora nada disso foi feito. Eu queria saber por que esse projeto ainda não foi realizado. A sua pergunta é um tema que para mim é muito caro. Ele surgiu a partir da CPI do transporte o ano passado, como uma revelação muito perigosa do que está acontecendo em Ribeirão Preto hoje. Eu desde 2009 venho batendo nessa tecla que é possível termos pontos de ônibus confortáveis para as pessoas. É só repetir a experiência que São Paulo capital usou, permitindo uma propaganda num ponto de ônibus e essa propaganda financia então o ponto de ônibus com banco e abrigo. Ponto de ônibus confortável seria isso, você ter um ponto de ônibus para seres humanos, não é o que acontece em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, a prefeitura provê um ponto de ônibus para bicho, né? Que é aquele pauzinho que tem ali, que nem para animal serve, mas é isso que a prefeitura de Ribeirão Preto tem providenciado para as pessoas e diz que respeita as pessoas. O discurso aceita qualquer coisa, mas você vai conferir se o discurso tem verdade ou não quando esse chefe do executivo toma atitude, né? Então você tem, no caso de Ribeirão Preto, uma concessão de transporte coletivo. São 4 empresas que compõem um consórcio, o consórcio pró-urbano. Okay? Diz o contrato que qualquer receita acessória, o que é receita acessória? Aquela que não é principal. Qual é a principal? A principal é a bilhetagem. Quando você paga para usar, é a receita principal que ele tem. A propaganda num ponto de ônibus é receita acessória. O que diz o contrato? Que a prefeitura tem que autorizar essa propaganda e esses recursos, né, oriundos dessa publicidade irem para uma conta que vão financiar ou pontos de ônibus com mais conforto ou a redução da tarifa. A nossa investigação na CPI concluiu que a prefeitura não autorizou nenhuma propaganda. Ora, se a prefeitura não autorizou, quem que autorizou essas propagandas que a gente vê pela cidade inteira? Eles estão fazendo essa propaganda deliberadamente. E isso, no meu entendimento, constitui crime, que o Ministério Público tem que apurar e levar adiante e chamar aos tribunais os responsáveis. Por que crime? Porque configura, no meu entendimento, que a justiça dê a sua palavra. A representação que eu fiz está lá. No meu entendimento, isso é prevaricação. Porque é o chefe do executivo permitindo que um dinheiro do povo vá para o bolso de um particular. Então o dinheiro da propaganda que você está assistindo, e eu sou a favor dessa propaganda, aliás as agências de publicidade, a Associação Paulista de Publicidade, teria que ver isso para disciplinar essa questão. Escuta, eu quero os 2.700 pontos de ônibus de Ribeirão Preto com propaganda, para que tenha a possibilidade de haver pontos de ônibus com banco e cobertura para as pessoas. Você tem que pegar o transporte coletivo e fazer esse transporte coletivo ser atraente para o usuário. E não expulsar o usuário com esse tipo de ponto de ônibus e com essa tarifa cara. Então, se você disciplinasse a questão da propaganda em pontos de ônibus, Nayara, você teria ou a redução da tarifa ou pontos de ônibus com mais conforto. Eu sei que é possível você ter os dois. Por isso que eu entrei com uma representação no Ministério Público para dizer que não haja aumento de tarifa de ônibus. Estamos conseguindo segurar esse aumento já há 90 dias por conta de uma representação que eu fiz. Por quê? As empresas não revelam qual é o seu real faturamento. As empresas não revelam qual é o valor arrecadado com a publicidade nos pontos de ônibus. E a prefeitura fecha os olhos para essa situação escandalosa.
Eu não posso admitir isso como vereador. Enquanto eu estiver nesse parlamento, é esse tipo de trabalho que nós vamos ter. A defesa, nesse caso que você está levantando, do interesse da população, com um transporte público de mais qualidade. Ok, vamos com a Luísa agora. Bom, a minha pergunta é um pouco diferente, é mais voltada para o meio ambiente, né? Que o senhor é defensor do meio ambiente. Então, você luta pelas causas que beneficiam toda a sociedade. Aí a minha pergunta é no caso do aquífero Guarani, sobre a Lagoa do Saibro, tá? No Jardim Interlagos. Qual que é a situação mais atual do local e se ela é grave, né? Que ano passado houveram várias reclamações sobre todo o caso que está tendo. A situação da Lagoa do Saibro é de calamidade. Você tem ali uma área de recarga do aquífero Guarani. Há 10 anos, mais ou menos, que eu me lembro de também estar falando sobre isso. E as pessoas diziam assim, mas vocês são ecochatos, vocês são catastrofistas, né? Vocês estão fazendo a apoteose do apocalipse, dizendo que vai faltar água. Olha o que está acontecendo. O sistema Cantareira em São Paulo está só com 5% da sua capacidade. Numa cidade com 20 milhões de habitantes, a gente está na iminência de ter uma guerra. Mas aqui em Ribeirão Preto dizem que há muita fartura de água, só que os recursos naturais são finitos. Se você tem na Zona Leste uma área de recarga do aquífero, você tem que cuidar daquilo como um santuário. E a prefeitura está fazendo o contrário. As duas lagoas estavam secas. A da Lagoa do Saibro e a de cá, da nascente do Córrego das Palmeiras, lá no Jardim Interlagos. Os moradores realmente vêm reclamando há anos e me procuraram com muita força nos últimos 3 anos e agora mais ainda no mandato. Há um compromisso, tem vários inquéritos civis correndo que se agruparam em um no Ministério Público. Havia um compromisso da Prefeitura desassorear, retirar aquela terra que foi acumulando sem mortandade dos peixes. Ela teria que tirar a terra sem mortandade dos peixes. Estranhamente, Luísa, quando a prefeitura estava indo fazer o serviço de desassoreamento, apareceu aquela quantidade de água imensa. Se você for lá hoje, você vai ver que a lagoa do Córrego das Palmeiras está cheinha até a boca. Então onde você já sabe que não está chovendo, Serginho? Você já viu, como é que fala aquele ditado? Tartaruga não sobe no toco, tatu não sobe no toco. Se subiu é porque alguém pôs. Quer dizer, está todo mundo clamando por chuva. Não choveu. Da onde está vindo aquela água que encheu aquela lagoa? Do lado de cá na Lagoa do Saibro, você tem ainda tudo muito seco. Houve um problema de esgoto de vazamento ali. O que o DAERP fez? Foi lá, desentupiu o esgoto e jogou aqueles restos de esgoto aonde? Dentro da lagoa. Os moradores escandalizados me ligaram, Papa, socorro! Olha o que está acontecendo. Corri com a minha equipe lá. Esgoto jogado dentro da lagoa, uma área de recarga do aquífero Guarani. Então, é uma série de negligência. Agora, conseguiram se superar na negligência e ir para a irresponsabilidade de um poder público como o DAERP jogar esgoto dentro da lagoa. Claro, depois da denúncia, foram lá, limparam, e agora nós esperamos que as chuvas cheguem. Ainda falta fazer o desassoreamento. E mais, tem problema de erosão. Por isso que aquela rua está interrompida, porque está correndo o risco de desabar. Então a Transerp foi lá e interrompeu a rua. Qual que é o problema? Os assaltantes do bairro agora, eles assaltam e fogem por aquela rua, porque a polícia não pode correr atrás deles por aí. Então você vê que essa prefeitura está tão perdida que ela faz ações assim, que nem fala o caipira, né? Cercando frango, ou apagando incêndio com lata d'água. Não existe um planejamento. E quando há um planejamento, não há um gerenciamento da execução, como é o caso das obras no Calçadão, que já estão indo para o 3º ano e a prefeitura não dá uma data para acabar. Ô, Papa, deixa eu aqui, não querendo ser advogado de ninguém, mas eu estou ouvindo as suas respostas e eu estou aqui pensando. Em algum momento você já conversou com a prefeita pessoalmente? Porque assim, vamos partir do princípio que a prefeita não tem o controle de tudo e não pode saber de tudo. Vamos aqui imaginar. Sim. Um gestor tem que pelo menos ir lá atrás. Eu imagino que ela seja muito ativa, é o que todo mundo diz. Mas digamos que alguma coisa escape. Você já teve uma conversa com ela para dizer assim, prefeito, esse negócio dos pontos aí, precisamos resolver. E ela dizer, caramba, eu não sabia disso, vem me ajudar, então o que eu tenho que fazer? Ou então essa coisa lá da lagoa. Caramba, o que vocês fizeram lá, gente? Vocês estão malucos? Você já teve alguma conversa para saber se os principais administradores
estão contigo, estão observando isso? Porque às vezes a crítica vem e o gestor fala assim, não, tá certo, eu tenho que resolver isso. Correto. Ou não? Os dois, Sérgio, os dois. O trabalho do parlamentar é investigar, denunciar. Ajudaram até. Exatamente, porque a administração deveria ter competência para ver isso. Então, o fato da administração não ter competência para ver já revela uma desorganização que não se admite. Nós estamos na iminência do ano de 2015. Mas aí o vereador viu. Aí o vereador viu, denunciou. Certo. Eu estou à disposição. É só me chamar para uma conversa. O que acontece é o contrário. Nós temos bons funcionários que alertam os seus superiores que não tomam providência. Por exemplo, da ERP. Vamos colocar um caso aqui. Não é para personalizar, não é para fulanizar a discussão. Não, é que a gente quer entender o que acontece. Mas se você viu, os moradores viram, não é possível que alguém não tenha visto que está errado. Não é normal a prefeita assumir o mandato em 2009, teve um governo de transição antes, 90 dias para saber o que estava se passando. Ela teria que nomear alguém para o DAERP com um currículo técnico suficientemente bom para assumir um departamento tão vital para Ribeirão Preto, que cuida da água, como você disse, Luísa, cuida da água. O DAERP tem acesso ao aquífero Guarani, que é um tesouro, um manancial subterrâneo de água pura, cristalina, tem mineral. Tem acesso e tem a guarda, né? Tem acesso e tem a guarda. Como é que pode nomear alguém que não tem qualificação nenhuma para assumir a superintendência de um órgão vital como esse? Então é os dois. Quer dizer, ela teve um tempo de se preparar para tomar as atitudes que um governo precisa, mas no DAERP, no caso, ela já nomeou 5 superintendentes e hoje não tem nenhum. O secretário Marco Antônio está acumulando a função. Ora, ele é secretário da administração. Será possível que a prefeita Darcy Vera não tem competência para achar um gestor para o DAERP, para dizer, olha, aqui no DAERP precisa de um homem técnico que leve adiante um sistema de proteção, de abastecimento decente das águas de Ribeirão Preto, de prover esgoto na casa de todos? Será possível? É o cúmulo da incompetência e não dá para aceitar um prefeito com esse nível de incompetência. Mas vamos ao inverso. Eu fazer a sugestão. Sim, a questão dos pontos de ônibus, Nayara, em 2009, há um editorial da Folha de São Paulo mostrando o que o então prefeito Kassab fez. E o prefeito Kassab é do partido da prefeita Darcy Vera. Eu coloquei o editorial na escrivaninha dela. Prefeita, esse prefeito é do seu partido, me deixe fazer isso aqui em Ribeirão Preto. Ela disse que ia pensar. Isso em 2009. Em 2011, numa audiência pública, eu oficiei a Transerp com o mesmo conteúdo. Nada. Agora, como vereador, numa CPI, eu tive que investigar, denunciar e levar o conteúdo dessa investigação ao Ministério Público. Não é fácil, Sérgio. A população está cansada de ver CPI que vira pizza. Por quê? Porque não existe determinação de investigar, não existe competência de chegar aos resultados que mostrem para a população o que está acontecendo. Bom, mas a CPI fez um bom trabalho, apontou pelo menos 11... 11 confessadas e 11 não confessados descumprimentos de cláusulas contratuais. Ok, mas vamos para as meninas aqui, que senão a gente fica batendo papo. Vamos lá, agora é com você, Nayara. Bom, primeiro, para complementar o que você disse, eu acho que não tem transparência no governo da Darcy Vera. Para começar por aí, eu acho que ela não é transparente no trabalho dela. Segunda coisa, você está meio que reclamando de alguns projetos que não saíram do papel. Além de falar com a prefeita, que eu acho, na minha opinião, que não vai resultar em nada, o que você acha que pode ser a solução desses problemas? Olha, vamos pegar o caso, então, muito prático para a gente pontuar, que foi o caso do cancelamento da concorrência da parceria público-privada para o lixo, a PPP do lixo. Eu não era vereador quando a Câmara deu uma carta branca para a prefeita fazer a concorrência do lixo. Quando eu assumi, eu chamei a população para discutir esse assunto. Então veio sociedade civil, veio OAB, veio USP, veio ambientalistas, veio empresários, pequenos empreendedores, discutir se aquele modelo de concessão do lixo que a prefeitura estava propondo estava correto. Nós encontramos 11 direcionamentos para essa grande empresa, para um grande grupo econômico que comprou uma empresa de Ribeirão Preto e que iria vencer essa licitação do lixo. Nós entramos com uma ação aqui no Ministério Público, a prefeitura recorreu, perdeu, ela recorreu novamente, subiu para o Tribunal de Justiça e os desembargadores, Nayara, os desembargadores por unanimidade aceitaram 8 dos meus 11 argumentos e cancelaram essa licitação. Então, assim, como que a sociedade faz
para agir. É o que eu venho dizendo, é a democracia participativa. A democracia representativa está falida. Em tese, você elege o seu representante para ele te representar, mas muitas vezes ele passa a representar os seus próprios interesses e não os interesses da sociedade. Como é que a sociedade se defende? Indo lá cobrar o político que ela elegeu. Ela está pagando um salário caro, os políticos custam caro para os cofres públicos, mas a população não vai conferir o serviço. O trabalho da democracia não termina no momento do voto, é um momento importantíssimo. Ele é importantíssimo, mas o que você fez ao dar o voto foi dar poder para alguém. Se nós não aprendemos a conferir o que esse político está fazendo, ele fica numa zona de conforto muito grande. Porque muitos não representam os interesses da população e continuam se reelegendo. E alguns que se esforçam para defender os interesses da população são esquecidos porque a população não acompanha o processo político. A solução para isso, os países desenvolvidos já fizeram, as democracias mais maduras já fizeram. É a população ocupar o espaço político. A população tem que ocupar a política. A população tem que estar dentro do processo, opinando, influenciando, protestando, dando ideia, trazendo soluções, né? E convidando também os políticos quando ela faz o movimento. Porque às vezes, sabe o que acontece, Nayara? Acontece que existem políticos que se elegem, querem fazer um bom trabalho, mas aí a sociedade civil não convida. Aí ele já virou político. Puxa vida, então porque alguém tomou a iniciativa de se candidatar e de ter um mandato, não pode mais participar de determinados movimentos sociais? Então precisa haver essa oxigenação, essa troca. A sociedade oxigenar o processo político, ocupando a política, e os políticos indo até a sociedade escutar as demandas. Escutar as demandas é fácil. Difícil é ter coragem para colocar em prática, para tirar do papel alguns projetos essenciais. Falamos de 2, transporte coletivo e lixo. Eu me dediquei muito a essas questões porque isso tem tudo a ver com sustentabilidade e com qualidade de vida. O meu mandato tem como princípio esses 2 temas. Luiz. Bom, você falou sobre essa democracia participativa, né? E nessas eleições, não vi tantos, mas eu vi alguns candidatos falando sobre isso, que tinham interesse, li algumas propostas que tocavam nesse assunto. Minha pergunta é o quê? Como que a população ela pode ocupar a política? Então, como que nós, cidadãos, poderíamos aplicar isso, por exemplo, aqui na cidade de Ribeirão Preto? Eu faço uma sugestão, Luísa, eu faço uma sugestão que a gente se aproprie de temas que a gente tenha paixão. Porque assim fica prazeroso. Então você tem paixão pela educação, o outro tem paixão pelo esporte, o outro tem paixão pela questão ambiental, o outro pela segurança, o outro, e assim sucessivamente. Então a Constituição de 88, ela nos deu canais de comunicação com o poder público, que são os conselhos de direito. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, de Educação, de Segurança, de Saúde, de Habitação. Então é uma sugestão que eu faço. A população procurar se apropriar dos conselhos de direito nos temas que ela tem paixão. Tem um tema que você gosta mais. Sim. E aí dá para fazer política sem necessariamente estar num partido político, né? Você estando presente nas reuniões do Conselho Municipal da sua cidade. A Prefeitura de Ribeirão Preto, como você disse, Nayara, ela não é nada transparente. Ela não é nada transparente. É um manicômio, é um labirinto. Você não consegue achar um resumo dos conselhos de direito na cidade. Quem está eleito, como são as reuniões, se o presidente é da sociedade civil ou do governo, ela faz de propósito, ela esconde da população essas informações. Então, por isso que o meu site vai evoluir para ter um botão onde nós vamos ter todos os conselhos de direito. Porque você que se interessa por esse assunto, por exemplo, você vai querer ver, então tá, como é que está o Conselho de Educação? Você vai ver lá. Como é que está o de Segurança, o de Habitação, o de Segurança Alimentar? Então, é uma dica. A outra dica, ingressar num partido político mesmo. De novo, pelo tema que você seja apaixonada. Você tem uma contribuição para dar. Sabe, não é possível. Mas, Papa, deixa eu fazer aqui um corte aqui. Desculpa. Claro. Se reclama muito que os partidos políticos hoje não têm mais ideologia, as pessoas têm. Dentro de um partido você vê gente que é a favor do desmatamento e gente que não é, dentro do mesmo partido. Como é que dá para escolher um partido hoje? Raríssimas as exceções. Então, mas assim, vamos pensar. Temos hoje 38 partidos, é isso? 33 partidos. 33 partidos, um absurdo. E vai isso. ter 34 em janeiro, porque vai fundar a rede de sustentabilidade e ganha registro definitivo. Mas, Sérgio,
O poder constituído hoje não resolve essa questão porque não quer. Existe uma lei que trata da cláusula de desempenho. Tem países como os Estados Unidos que tem 700 partidos, mas com representação no Congresso lá não, porque existe uma cláusula de desempenho. Se o partido não fizer 5% dos votos válidos, ele não vai ter acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário. Pronto. Você pode até fundar o partido que você quiser. Você tem liberdade para isso. Mas olha, amigo, aqui no Congresso vai ter representação quem tiver 5% dos votos válidos. Bom, mas aí o que vai acontecer? Os partidos vão ter que se aglutinar. Agora, para um governo que tenha interesse na diminuição dos partidos, esse governo ele vai conduzir a situação de uma forma que o Congresso vai fazer valer a cláusula de desempenho. Agora, esse governo que está aí, o governo federal, não tem interesse nisso. Ele tem interesse que tenha vários partidos nanicos, porque fica mais fácil dele comprar apoio. Você vê o que foi a campanha do governo esse ano, com 12 minutos de TV, tendo o adversário com 2, o adversário com 4. Por quê? Porque tem acesso, o governo federal tem mais poder e ele tem interesse que os partidos nanicos venham dar apoio. Então, tá fácil, já seria uma grande reforma política pôr em prática uma lei que está aprovada, a cláusula de desempenho. Ok. Né? Então, assim, agora, como é que pode achar um partido político? Puxa vida, não é possível que com tantos partidos a gente não encontre algum que tenha mais afinidade. Né? Então aí a gente vai entrar lá e desenvolver aquele projeto que a gente acredita. Ou não, ou vamos fazer, organizando a sociedade civil nos conselhos de direito. Que como a sociedade civil não ocupa, o que acontece? Os governos ocupam. Então tem gente hoje nos conselhos de direito, que era para ser paritário, tem gente que está lá com fachada de sociedade civil, mas é alguém que o governo colocou lá para fazer o jogo dele. Então a sociedade precisa ficar atenta a isso. Não adianta. As democracias mais maduras, os países desenvolvidos, Deus não colocou políticos mais honestos lá. A população exigiu. A nossa população vai ter que aprender a fazer isso. Ok, a última pergunta das duas. Eu vou pedir para você ser mais breve, senão a gente não consegue chegar no horário. Mas eu ainda tenho uma pergunta que seja rápido também. Tudo bem. A Câmara ouve esses conselhos ou já percebeu que tem gente do governo lá e por isso não ouve? Você fala dos conselhos de direito? A Câmara tem ouvido ou já não ouve porque já percebeu isso que você falou que às vezes acontece? Eu não posso falar pela Câmara, Sérgio. Posso falar pelo meu mandato. Tá, por você. No meu mandato nós temos vários assessores engajados nos conselhos de direito. Então nós temos o Dr. Dário Teófilo Schese, que é uma autoridade na área de saúde mental, que tem uma participação ativa no Conselho de Saúde. Então você procura ouvir. Pelo Exato. Nós temos o Cordeiro de Sá, que está ativo no Conselho de Cultura. Nós temos o educador físico Fernando Gomes, estudando a questão do Conselho Municipal de Esportes, que Ribeirão Preto não tem. Então eu procuro isso. Né? O Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior está no Conselho Municipal de Urbanismo. Né? Então eu procuro passar para os meus assessores, para a minha equipe, onde eles têm prazer de servir. Porque o trabalho fica útil e prazeroso. Você está ajudando a sociedade e aquilo é prazeroso para você. Eu acho que existe já, no meu mandato, eu posso te dizer que todos estão engajados de alguma forma nos conselhos de direito. Legal. Então agora com vocês, e aí o Papa vai tentar ser rápido para a gente terminar, que nós já estamos a 7 minutos do programa. Ok. A minha última pergunta para o senhor é a seguinte: nós já percebemos que a prefeitura tem vários déficits, como posso dívidas. falar? Muitas. Na sua opinião, o que pode ser melhorado no trabalho que a prefeitura faz para a cidade? Você fala na questão financeira? Não, em todas as questões. Em todas as questões. Eu acho que falta legitimidade. Eu acho que a prefeita se elegeu com um discurso e rasgou esse discurso. Você vê a questão da saúde e o problema que está em Ribeirão, pessoas morrendo. Né? Os profissionais de saúde tendo remanejamento de última hora, sem nenhum tipo de planejamento, pessoas sem experiência. Você leva sofrimento para quem entrou no emprego, para o profissional da saúde que é concursado e está no emprego, sofrendo de ver a população sofre, todo mundo sofre. Você vê a questão do DAERP, né? Esgoto vazando na porta da casa das pessoas, outras pessoas, no caso da Vila Tibério, vários bairros sem suprimento de água. Você tem, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente, tem um excelente plano diretor de arborização urbana, feito pelos técnicos da Secretaria, mas que a Prefeitura não tira do papel. A questão da ciclovia. Também tem um excelente plano cicloviário que a Prefeitura não tira do papel. Então, no discurso é fácil ganhar uma eleição, o difícil é ter coragem de colocar em prática. Bom,
A minha última pergunta, acho que é um pouco mais simples. As pessoas, elas ainda procuram a Câmara para resolver alguns problemas pessoais, por exemplo, dívida com órgão público ou problemas financeiros e essas coisas do gênero. Você ainda é muito procurado a Câmara para problemas pessoais? De novo, eu não posso responder pela Câmara, mas posso responder pelo meu mandato. Nós atendemos demandas coletivas. A gente sabe que é cultural da política o munícipe vir buscar em troca de um favor. Um filho numa creche, um poste de rua, tapar um buraco na porta da sua casa. O meu mandato não trabalha assim. Uhum. Lembrando que isso é um terreno fértil para o político demagogo, né? A prefeitura precisa deixar tudo como está, né? Esse horror que está essa administração, porque aí ela faz favorzinho e se perpetua no poder. Então, por isso que também uma ênfase que eu dou no meu mandato é a questão do desenvolvimento sustentável. Eu acredito que o melhor programa de inclusão social seja o desenvolvimento e o emprego. Então, nós procuramos dar ênfase às questões coletivas. Por isso falamos tanto de transporte coletivo, do lixo, da questão cicloviária, que é importante. A gente sabe que é uma cultura, mas o nosso mandato tem a intenção de agir pedagogicamente também nessa área. Ok. Estão felizes? Convenceu vocês? Bom, tá aí, né, Papo? Pelo menos você tentou, né? Não, é muito gostoso. Eu já falei isso do programa Transparência, porque as perguntas não são preparadas, vocês vêm para cá com as perguntas, eu me coloco à disposição. É muito importante nós termos a TV Câmara para falar com a população de Ribeirão Preto. Quem quiser fazer alguma pergunta que elas não fizeram, faz como? marcospapa@marcospapa.com.br ou pelo nosso site marcospapa.com.br, também no Facebook, facebook.com/marcospapa. Ok, obrigada, Luísa, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado você também, Nayara. Obrigada pelo convite, Sérgio. Ok, e você que está nos assistindo, continue com a nossa programação. Vem mais transparência por aí. Tchau.